Graças e paz, irmãos e irmãs, é muito bom a gente estar aqui novamente para poder compartilhar da palavra de Deus. Eu já quero declarar toda a sorte de bênção sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te exaltar por esse tempo tão precioso de estarmos compartilhando a tua palavra. E eu tenho certeza que mais uma vez o Senhor vai fazer a tua vontade. Pai, nós já te louvamos pelas vidas que serão alcançadas e principalmente por cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Amado, eu quero compartilhar uma palavra que é muito conhecida, mas eu creio que Deus vai falar no teu coração. No livro de Juízes, capítulo de número 6, fala sobre a história de Gideão. Juízes capítulo 6, a partir do versículo 11, a palavra de Deus diz o seguinte: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, o Abiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Amado, eu creio que essa palavra Deus pode falar muita coisa acerca do contexto atual que nós estamos vivendo. Vivemos dias difíceis. Eu acredito que em algum momento você pode ter se perguntado, ou você se deparou com alguém dizendo assim: Poxa, por que está acontecendo tudo isso? Será que Deus nos abandonou? O contexto de Israel é exatamente esse. E eu creio que a gente pode aprender com Gideão, porque Gideão está vivendo um momento difícil. Mas tem uma coisa, se você observar no início do texto que a gente leu, o povo tinha se afastado do Senhor. E pelo fato do povo ter se afastado de Deus, eles caíram nas mãos dos midianitas por 7 anos. Se você observar, a história de Gideão é uma história de luta, é uma história de sofrimento, é uma história de batalha. A história de Gideão se parece de repente com a tua história, com a minha história. Os midianitas vinham e saqueavam constantemente. Israel estava falido emocionalmente, espiritualmente. Israel estava falido em todos os sentidos. O povo não tinha ânimo para buscar o Senhor. A falência era total. E esse período aqui durou 7 anos. A gente está vivendo um tempo muito difícil de pandemia, que está durando, eu acredito que cerca de 6 meses que a gente já está envolvido em tudo isso. Um cenário onde muitos perderam a sua vida, muitos passaram por sofrimentos terríveis. E se eu estou aqui é para testemunho vivo de que Deus é fiel, porque eu também vivi dias difíceis. E hoje eu posso dizer aqui, o Senhor, Ele operou um milagre na minha vida. Eu tenho certeza que Deus também tem milagre para a tua vida também. Mas a história de Gideão é uma história de alguém que trabalha muito. Porque a vida não é fácil, amado. A vida ela é dura. Israel está exatamente nesse contexto. E Gideão ele se espanta quando o anjo do Senhor chega para ele e fala assim: O Senhor é contigo, homem valente. E ele responde de uma forma tão sincera no versículo 13: Se o Senhor estivesse comigo, eu não estaria passando por tudo isso. Eu vejo na vida de Gideão
um homem, né, um jovem decepcionado. Porque a vida dele era uma vida de sofrimento. Porque quando a gente sofre muito, é comum a gente se decepcionar. E a gente pode buscar na própria palavra várias outras pessoas, né, que passaram momentos difíceis e também ficaram decepcionados. Elias, você lembra do profeta Elias? O homem usado por Deus, ele orou, caiu fogo do céu. Ele falou que não ia chover e não choveu por 3 anos e meio. Mata 450 profetas de Baal. E de repente recebe uma palavra de Jezabel. E aquela palavra entra no coração. Ele fica com medo, ele foge, ele fica decepcionado, ele entra em depressão. Então a gente vê como, se nós não cuidarmos das nossas emoções, a gente pode, uma hora estar bem e outra hora estar mal. O fato é que Gideão estava decepcionado. E ele diz, olha só, se o Senhor é comigo, onde estão todas aquelas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Era como se ele falasse assim, cadê o poder desse Deus na minha vida? Então, a tamanha era a decepção, que ele disse assim, esse Deus aí é Deus do passado. Esse Deus não faz milagre hoje não. Porque os sofrimentos, eles vêm para nos dar experiências com Deus. E eu creio que muito mais do que isso. Eles vêm para nos tornar melhores e nos levar a lugares que nós ainda não fomos. Eu não sei o que você está vivendo, o que você está passando, mas eu declaro que todo sofrimento que você está enfrentando, Deus está te conduzindo a lugares maiores, a novos patamares. Creia nessa palavra em nome de Jesus. Então eu olho para Gideão e eu vejo Gideão dizendo, Deus, eu preciso viver os meus milagres. Chega de viver dos milagres dos outros. De repente você é alguém também que conta muito milagre, mas acerca do outro. É alguém que dá até testemunho, mas não testemunho de Deus operando na tua vida. Deus continua fazendo milagre nos dias de hoje. Eu não sei qual é a tua decepção. De repente você vê as pessoas conquistando e você não. Mas Gideão, ele fazia parte do povo de Deus. Um homem de Deus pensando assim. Porque Gideão está encontrando dificuldade em acreditar que Deus pode fazer. Quando a gente sofre, quando a gente tem perda, a gente também tem dificuldade de acreditar que Deus pode fazer. Mas eu quero te animar nesta hora e declarar que Deus pode fazer. Deus pode fazer. Deus pode fazer. E eu creio que hoje Ele está fazendo o milagre que você precisa. Mas Gideão, ele se sente abandonado, desamparado. A Bíblia fala sobre um momento em que uma mulher, lá em Lucas capítulo 7, no versículo 11, ela se sente desamparada. Jesus está chegando com a sua multidão e vem uma outra multidão saindo da cidade. Só que uma multidão carregando um corpo de um jovem para ser enterrado. E Jesus passa, quando há um encontro daquela multidão, Jesus vira para a mulher e diz assim, não chores. Quantas pessoas falaram para aquela mulher, não chores? Mas a diferença é que Jesus tocou no esquife. A Bíblia diz que Jesus tocou no morto. E para um judeu, era proibido tocar num caixão, tocar numa pessoa morta. Porque se ele tocasse, a partir daquele momento, ele era considerado impuro. Então ia ter que passar por todo um processo de purificação que levaria dias. Então nenhum judeu ia tocar, só que Jesus, ele toca, porque era como se Jesus estivesse falando, eu estou junto com você, eu estou tocando no teu problema, mas eu estou resolvendo o teu problema. Eu creio, meu amado, onde você estiver, que Jesus está tocando na tua vida. Ele chegou para resolver o teu problema. Jesus está com você. Eu quero destacar aqui
duas atitudes muito importantes que eu vejo em Gideão, duas coisas que podem mudar a tua vida. Amado, a palavra de Deus é importante a gente se apossar dela e colocar em prática. Porque no versículo 11 a Bíblia diz que Gideão estava malhando trigo no lagar. E a gente sabe que malhar o trigo é um processo de beneficiamento. Só que o trigo ele não era para ser malhado ou para ser trabalhado num lagar. Porque o lagar é um lugar onde se colocavam as uvas para poder pisar. Era um grande tanque de beneficiamento. O trigo teria que ser colocado numa eira, que é uma espécie de um terreno muito grande, onde você espalha o trigo e você precisa de espaço para trabalhar. Não tem como, ou não dá para poder você trabalhar o trigo dentro de uma eira. Mas a Bíblia diz que, ou melhor, dentro de um lagar, mas a Bíblia fala que Gideão estava malhando o trigo no lagar. O que é importante para nós nesse momento? Porque o ideal seria a eira, mas o que ele tinha no momento era o lagar. Fica comigo aqui, em nome de Jesus. Eu aprendo que na vida eu tenho a minha realidade, eu tenho o meu ideal. Eu preciso trabalhar a minha realidade para poder alcançar o meu ideal. Tem muita gente sonhando, mas não quer trabalhar a realidade que está vivendo. Se a tua realidade é um lagar, pega o trigo e trabalha no lagar. Eu sei que a eira é o que você precisa. A gente precisa aprender a servir a Deus com aquilo que nós temos na mão. Porque se eu for fiel com aquilo que eu tenho, Deus vai me levar a alcançar o meu ideal. Meu amado, seja fiel ao Senhor. Eu não sei aonde você trabalha, eu não sei qual ministério que você exerce, mas seja fiel ao Senhor com aquilo que você tem na mão. E Deus vai te levar a alcançar o ideal que você precisa. Hoje as pessoas precisam aprender isso. Eu tenho a minha realidade, eu tenho o meu ideal. Eu também não posso colocar as minhas mãos onde eu não posso alcançar. Então trabalha com aquilo que você tem, seja fiel, e Deus vai te levar a alcançar aquilo que você precisa. Deus chega para Gideão e fala assim: Gideão, quero que você quebre todos os altares de deuses estranhos. Está lá no versículo 25 e 26. Amado, com Deus não tem negócio, não dá para negociar com Deus, não dá para ser mais ou menos. Ou você está com Deus ou você não está. Então, esse tempo, Deus está chamando o seu povo para uma vida de intimidade, meu amado, para você se lançar totalmente. Quantas coisas vão inserindo no meio da igreja, no meio do povo de Deus, coisas que a gente vai dizendo: isso não tem nada a ver, isso não tem problema. Meu amado, o nosso Deus é Deus de santidade. Certa vez Deus chama Israel e fala assim: Josué, manda o povo se santificar, porque amanhã eu vou fazer maravilhas no meio deles. E a gente quer viver milagre, vivendo uma vida de qualquer jeito. Eu sei que Gideão estava decepcionado, mas o Senhor já liberou a palavra. O anjo do Senhor disse assim: o Senhor é contigo, homem valente. Porque Deus consegue enxergar aquilo que ninguém vê. E aquilo que de repente nem você consegue ver. Você é valente. Você é um guerreiro. A nossa história, ela precisa ser uma história de superação. Eu quero declarar em nome de Jesus que você vai superar os teus limites. Você vai chegar além do que você já foi. Nessa crise que o mundo está vivendo, tem crescimento para mim e para você, para a igreja do Senhor. O Deus que foi com Gideão, Ele é com você também. Toma posse dessa palavra. Eu quero orar por você nessa hora. Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra e pelo exemplo de Gideão, Pai. Que mesmo decepcionado, no primeiro momento não conseguia enxergar que a sua história poderia mudar. Mas ele entrou no tanque e começou a trabalhar ali o trigo, mesmo não sendo o lugar ideal, mas ele não desistiu, Pai.
mesmo com a ameaça de invasão dos inimigos, ele não desistiu, ele trabalhou, e o Senhor enxergou nele aquilo que nem ele conseguia enxergar, e através de Gideão, o Senhor fez um grande livramento na história de Israel. Pai, eu quero declarar que o Senhor está levantando homens e mulheres com a mesma unção de Gideão, Pai, que vão também fazer a diferença nesse tempo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor guarde você e a tua família, em nome de Jesus. Amém.